Muito bem, estamos contentes porque esse é o primeiro Abelcast, podcast voltado para o empreendedorismo, voltado para empresas e, claro, voltado também para a inteligência emocional, inteligência espiritual, comportamental, trabalho em equipe. E nesses podcasts que estaremos fazendo aqui, realizando no Abelcast, nós também teremos muitos convidados. Estamos contentes porque esse é o primeiro de uma série de podcasts que nós faremos, claro, para transbordar na vida de todos aqueles que nos acompanham pelos nossos canais. E não se esqueça dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe, porque isso vai nos ajudar bastante. E hoje nós queremos abordar um tema muito importante, um tema que está em alta, um tema que, na verdade, bem propício para o mercado, para empreendedorismo. E claro, quando falamos de empreendedorismo, nós estamos falando daqueles megas empresários que já estão com sucesso. Isso, claro, é importante, mas para você, principalmente, que deseja empreender, deseja romper na vida profissional, mas aquele medo sempre bate a porta. E eu quero falar sobre sabedoria para empreender. Por que sabedoria? É importante que nós entendamos que o mercado é muito competitivo, o mercado não perdoa as falhas. Se você quer nadar entre os tubarões, não sangre. Portanto, você precisa ter sabedoria. Eu quero, na verdade, antes de nós entrarmos aqui no tema do nosso Abelcast de hoje, nós queremos falar um pouco, ler um texto, do livro dos livros, do livro mais lido em toda a história, mas muito mais do que um livro que traz também inteligência espiritual, que é a Bíblia. Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Por que esse texto é tão importante quando nós abordamos o assunto de empreendedorismo? Por que sabedoria? Como obter sabedoria? São perguntas importantes que você precisa entender e aplicar na sua vida. Buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, para que você possa empreender com qualidade de vida. O que significa isso, então? Nós vemos muitos empreendedores que eles têm um sonho: eu quero empreender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que a minha empresa cresça. Mas eles crescem e no meio do caminho eles vão perdendo o prazer de viver, eles vão deixando pedaços de si mesmos pelo caminho, eles perdem pessoas importantes, eles perdem as emoções, perdem a alegria. E tem um texto que diz o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? A alma aqui, na verdade, fala da nossa psique, das nossas emoções, da saúde mental, da saúde comportamental. Então, para que você cresça, para que você entenda que você pode empreender com paz, alegria, você precisa entender que você precisa de sabedoria. É muito importante você entender isso. E como, então, ter sabedoria para empreender? Como, na verdade, desfrutar das prosperidades em minha alma, em meu espírito e, claro, e também no meu corpo, a prosperidade financeira. Que eu digo o seguinte, que a prosperidade financeira ela é só uma perna desse conjunto de prosperidades. Se você achar que o dinheiro é tudo, você está redondamente enganado. Por isso que o sábio Salomão diz: porque o Senhor dá sabedoria. O Senhor quem? O Senhor Deus. E a sabedoria de Salomão, ela é frequentemente associada à riqueza, ao sucesso, à prosperidade. No entanto, a sabedoria de Salomão, ela nos dá muitas dicas muito mais importantes do que isso. Ela é uma combinação de conhecimento, discernimento, perspicácia e prudência. Por isso que o empreendedor, ele precisa trabalhar constantemente com esses quesitos.
E buscando de quem? Buscando de Deus, buscando do eterno. Essa sabedoria, como eu disse no começo, num mercado tão competitivo, num mercado tão violento, que não aceita falhas. O mundo dos negócios não permite falhas. É por isso que muitas pessoas começam um projeto e passa-se um ano, elas fecham. Por quê? Primeiro, não buscaram sabedoria divina. Segunda coisa, não estudaram o nicho. Não estudaram os clientes, para quem eu vou vender. Não estudaram a região, por exemplo. Eles sempre seguem a síndrome da boiada. Ou seja, se deu certo para fulano, vai dar certo para mim. E aí, eles criam uma concorrência sem planejamento, mas não suportam o baque do mercado, como eu disse, que não perdoa. Por isso é importantíssimo você entender que a sabedoria pode te levar ao crescimento e pode também te levar a um discernimento. Para ter sabedoria de Salomão, para empreender, é importante o que então? Desenvolver as seguintes características. E quais são? A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que ter visão. Olhos que enxergam são comuns, mas olhos que possuem visão são raros. Então, a visão, ela está muito mais ligada à parte espiritual e à parte da sua mente do que qualquer outra coisa. Visão é enxergar lá na frente. Visão é perceber como o mercado se comporta, mas visão também é perceber que uma porta aberta, muitas das vezes, ela está encostada e você precisa simplesmente empurrar e entrar. Porque uma porta encostada não significa uma porta trancada. Então a visão, ela vai além dos olhos naturais. Por isso que o sábio Salomão disse que Deus é quem dá sabedoria. E a sabedoria, ela envolve um processo completo da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, das nossas conexões, por exemplo. Mas é importante que você entenda que a visão e a sabedoria, elas andam juntas, por quê? Porque a sabedoria, ela literalmente fará com que você primeiro, antes de expandir os seus negócios, haverá uma expansão interna, uma expansão dentro de você. Porque Provérbios também de Salomão diz, assim como você imagina em sua mente, assim você é. Interessante que hoje, conversando com um empresário de sucesso no ramo de engenharia, de construção, é um casal, na verdade, eu citei o grande conturbado, o grande questionado filósofo Nietzsche, que dizia o seguinte: Nietzsche tem uma frase interessante, que se você olhar muito tempo para o abismo passará a olhar para você. E isso é fato. O que significa isso na prática? Se você ficar o tempo todo colocando sua mente num problema, colocando sua mente nos medos, colocando sua mente no amanhã, gerando ansiedade, com medos, com janelas killers, com drives, com autossabotagem, enfim, uma série de fatores, automaticamente você vai experimentar isso em sua vida. Por isso é importante você entender que a visão caminha de mãos dadas com a sabedoria. Isso é importante você entender. Pessoal, não te esqueça dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a expandir, a transbordarmos mais para as pessoas que talvez não tenham acesso, não nos conhecem ainda. Então, quando você curte a inteligência artificial, a IA, ela entende que você gostou e assim distribui para mais pessoas. Então, nos ajude a compartilhar com mais pessoas. A segunda coisa para você empreender com sabedoria, o segundo princípio é o planejamento. Se você não planeja, você já planejou. O quê? O fracasso. Então não existe meio termo. Outro ponto importante dentro deste assunto aqui é, a mente humana, na verdade, isso é neurociência, ela foi planejada depois da queda do homem para literalmente se auto-sabotar.
Então, se você observar à sua volta a estrutura hoje do nosso país, a estrutura da sociedade, é justamente para que você não prospere mentalmente e, claro, consequentemente nos seus negócios. Por que eu falo isso? Porque a mente humana, ela não foi programada para o sucesso. Aliás, ela foi sim, pelo arquiteto do universo, o nosso Pai Celestial, por Deus. Mas quando o homem ele fracassou, ele caiu, ele perdeu a conexão com Deus, então o fracasso passou a fazer parte da vida do ser humano. Tanto é, por exemplo, que é muito fácil chorar com os que choram. Já percebeu? Mas o que Cristo disse em sua palavra? Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então, chorar com os que choram é fácil, mas nos alegrarmos com os que se alegram, fala sério, bate uma dor de cotovelo, a empresa do fulano, ao carro, olha a casa, viajou. Lamentavelmente, isso é inerente ao ser humano. Por isso que a sabedoria, ela vai trabalhar com você, com essa conexão com o eterno, com o divino. E quando você entende isto, não estamos aqui falando da teologia da impecabilidade ou de sermos infalíveis, não é isso. Mas entender que o planejamento pode sim, junto da visão, atrelados à sabedoria, te levar a um patamar de excelência. Você precisa sonhar. Por isso que é importante você entender esse texto. Sonhe e ganharás o mundo. Então, quando você sonha, atrelado a esta sabedoria divina, automaticamente você está sonhando de mãos dadas com Deus, através de Cristo Jesus. Então você precisa entender isso. Depois de você ter uma visão, você então precisa desenvolver um plano para alcançá-lo. Esse plano deve ser realista, detalhado, e deve levar em consideração os desafios, o quê? Oportunidades que você enfrentará. Ou seja, pés no chão, é fé com ação, porque muitas pessoas pensam que fé é aquela coisa assim de pôr os pés no escuro que Deus vai pôr o chão. Negativo. Isso todas as religiões ensinam. Fé inteligente é você pôr os pés naquilo que a palavra de Deus já disse a seu respeito, já diz para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, fé é você caminhar com base naquilo que Deus já disse a seu respeito e mais, com base naquilo que Deus já falou para você. Então, entenda isso. Entenda que você precisa ter um planejamento. Agora, o que significa então dentro desse contexto aqui? Visão, planejamento, mas com sabedoria. Você precisa aplicar o terceiro princípio, liderança. Liderança não é o chefe. O chefe manda e você obedece. O líder diz, nós vamos fazer juntos. Isso é liderança. Então é importante que liderança, você precisa desenvolver a capacidade de liderar seu negócio, liderar sua equipe, liderar sua empresa. Não importa quantos funcionários você tenha. Você precisa ser um líder forte e inspirador para a sua equipe. Você precisa ser capaz de motivar e inspirar as pessoas a seguirem o quê? Uma visão. E qual visão? A visão do seu negócio. Toda empresa tem uma visão. Toda empresa sabe para onde está indo, ou pelo menos deveria saber. Por isso aquela frase nunca esteve tanto em evidência. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a empresa que não sabe para onde está indo, ela vai se perder no meio do caminho. Por quê? Aí entra o quê? Entram os padrões mentais, os drivings instalados em nosso subconsciente. Esses drives, na verdade, são colocados em nossa mente, em muitos dos casos, na infância. Do medo. Por exemplo, você era criança e você sonhou um dia em tocar, vamos aqui dizer, um piano, certo? E você tinha 4, 5 anos. E você disse, papai, mamãe, eu quero tocar piano.
e alguém da sua família diz, você não sabe tocar, para com isso, menino. Vai trabalhar, quem é você para tocar piano? Pare com isso. Entrou que um drive e foi para o seu inconsciente, ou até mesmo para o seu subconsciente. E aí você cresceu, e aí você quer empreender. E quando você começa a empreender, automaticamente vem aquele senso de incapacidade. Quem sou eu para ter a minha empresa? Quem sou eu para ter o meu negócio? Quem sou eu para desenvolver o meu potencial? E por que isso acontece? Porque tem uma linha da psiquiatria chamada linha junguiana, que é de Carl Jung, que ele fala sobre os padrões comportamentais familiares, né? Ou condicionamento familiares, ou condicionamento comportamental. E onde é que ficam esses condicionamentos comportamentais? No inconsciente ou até mesmo no subconsciente. Eu gosto de fazer uma analogia da nossa mente, né? Com o mar. O mar tem a camada onde os navios navegam, onde os barcos navegam, onde as pessoas mergulham. Mas existe a segunda camada, que é a camada onde se aprofunda com aparelhos hiper megas potentes. Por exemplo, onde está o Titanic, que está numa média de 3.800 metros de profundidade. Mas existe a terceira camada, e essa terceira camada, ela está a 12.000 metros de profundidade. Os animais que aí vivem não possuem olhos. Por que não possuem olhos? Porque a luz solar não penetra, ali é trevas densas. Então os peixes que ali nadam, eles não possuem olhos. E na verdade esses 12.000 metros de profundidade, é impossível o ser humano chegar ali com qualquer tipo de equipamento. E até hoje, pelo que eu saiba, não houve nenhum ser humano que conseguiu chegar nesses 12.000 metros de profundidade. Trazendo para a nossa mente. Nós temos a mente pensante, a mente subconsciente e a mente inconsciente. E a mente subconsciente e inconsciente é que governam a maior parte dos nossos pensamentos. Conhece pessoas que não conseguem dormir, que perdem o sono, que vivem contando carneirinhos? Conhece pessoas que têm aquele padrão mental de escassez, de pobreza? Elas querem crescer, querem romper, querem comprar algo, mas literalmente não conseguem sair daquela zona. Por quê? Porque estão sendo governadas por padrões que estão no seu subconsciente ou até mesmo no inconsciente. E vou dizer mais uma coisa aqui. As pessoas pensam que pensam, mas elas pensam com base nos drives e nos padrões mentais estabelecidas no seu subconsciente e no seu inconsciente. Por isso que, na verdade, empreender não é para todo mundo. Primeiro, para você empreender, você precisa quebrar esses padrões mentais dentro de você. Ou seja, você precisa largar as suas tendas interiores e você precisa do texto que nós lemos. Deus é o que dá sabedoria. Então, quando você entende isto, você desenvolve a sua liderança. Você desenvolve primeiro a sua capacidade de se autogovernar com base na dependência total de Deus e, claro, da sua palavra. É importante você entender estes princípios para que nós possamos, então, romper com esses drives, com esses problemas que bloqueiam as pessoas de prosperarem e de crescerem. Pessoal, estamos quase chegando no final do nosso Abelcast e é importante que você não te esqueça dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Faça isso porque você vai nos ajudar bastante, né? E temos aqui nossos colaboradores, o pessoal que ficam atrás das câmeras, né? Temos o Nathan ali concentrado, temos ali o Gregory, que é o cara das tecnologias, né? Tem muita gente envolvida aqui. Então, são os colaboradores que estão atrás das câmeras, que planejam, nos ajudam, né? E claro, aqui nós temos que ir juntos aqui bater uma salva de palmas para esse pessoal aí, viu? Porque senão a coisa não sai. Mas, gente, é isso aí. É importante, então, que você entenda que você precisa
literalmente trabalhar com estes princípios. E são princípios do livro dos livros. As pessoas tendem a ligar a Bíblia com religião. Não te assuste, a Bíblia não é um livro religioso. A religião se apoderou da Bíblia. A Bíblia é um livro para que você se conecte diretamente com Deus, com o Pai. A Bíblia foi escrita e inspirada por homens cheios do Espírito Santo para nos orientar na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e na nossa vida profissional, no nosso corpo, né? Nessa tricotomia que nós possuímos e que nós temos. Pessoal, no próximo Abelcast, nós daremos continuidade neste assunto e fique atento, curta, comente, dê seu like, dê seu dislike também, não tem problema, nos ajude, mas faça alguma coisa, transborde. É importante que você entenda que se você quer prosperar, você precisa literalmente aprender a transbordar. Pessoas que prosperam são transbordadoras. Eu falo muito isso. Tem pessoas que assistem nossos vídeos no Instagram, aqui no canal do YouTube, no TikTok, Facebook. Elas simplesmente assistem, anotam e não curtem, não compartilham. Por quê? É uma sensação, são drives instalados de escassez. Acredita em mim. A neurociência explica isso e você precisa literalmente trabalhar com estes princípios. Ok, pessoal? Gente, um grande abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo Abelcast. Fiquem com Deus.